Livro O Fruto de Suas Mãos, capítulo 4, parte 2. Número 3, Rumo ao Alvo. E se eu escrevesse sobre o valor espiritual de varrer a casa 2 vezes por dia e todos os benefícios à saúde de sua família que estão associados a essa prática? E suponha que tudo estivesse ancorado em versos de Levítico, sugerindo que essa era a ordem de Deus para a mulher de hoje. E se em seguida passasse a ensinar que esse esforço, compromisso, dedicação e sacrifício redundariam em grande satisfação aqui e uma recompensa nos céus, e acrescentasse a isso testemunhos de mulheres cujas famílias foram mudadas como resultado dessa prática? Espero que ao ler você não acredite que fui eu quem escrevi. Mas, infelizmente, algumas mulheres provavelmente começariam a implementar minhas sugestões ou a sentir-se culpada cada vez que vissem a casa por varrer. Hoje em dia, não são poucos os livros cristãos de aparência inocente e título agradável que circulam nas mãos de mulheres cristãs e que vão muito além do meu exemplo sobre varrer a casa. Eles estabelecem regras, entre aspas, cristãs, absolutas para tudo. Alimentação infantil, como ensinar crianças a usar o vaso sanitário, a propriedade da televisão, educação em casa ou lavar as mãos, como se existisse um versículo da Bíblia para cada regra insignificante. Estou abismada e triste em ver como muitas mulheres cristãs rapidamente adotam esses métodos e creem que estão cumprindo seus deveres cristãos, como fazem uma lista de tarefas e colam na porta da geladeira. Deus realmente diz em sua palavra que esse é o caminho cristão? Por que tantas mulheres cristãs querem uma lista de regras ou um conjunto de direções para cada aspecto da vida? E quando encontram um kit de, aspas, regras santas em um meigo livro cristão, já as adotam como se fossem a escritura em si, mesmo quando tais regras estão dizendo para não beber refrigerante ou que devemos começar a desfraldar as crianças no nascimento. O que há conosco para querermos tantas regras detalhadas e que nos tornam tão prontas a adotá-las? O desejo por regras autoritárias surge de 2 fontes. Primeiro, do desejo de agradar e não deixar as coisas correrem soltas. Muitas mulheres querem andar na linha, elas querem ser boas cristãs e querem agradar a Deus. Mas elas não querem conseguir isso pensando por meio de princípios bíblicos. Elas simplesmente querem alguém que lhes entregue em mão uma lista de regras. Há um falso senso de segurança na adoção de um método, o método de educação infantil de fulano de tal. Se isso funcionou com ele, irá funcionar com você. Quando se deita à noite, você se sente bem quanto à sua vida cristã? O sistema pode se tornar uma fonte de segurança. Estou bem com Deus porque hoje cortei o açúcar da dieta das crianças, criei um cronograma de amamentação e vou ter meu próximo bebê em casa com uma parteira. Visto desse modo, o sistema é um falso conforto e algo perigoso. Não somente por causa da autojustificativa e do fundamento em uma justiça por obras, mas se esse é realmente o caminho de Deus, então todos que não estão nesse caminho não estão agradando a Deus. De fato, estão pecando. Isso conduz a um sentimento de superioridade sobre aqueles santos que não adotam o tal método. A justiça por meio de obras, um senso de segurança espiritual baseado em meu estilo de vida, é algo que mina a justificação pela fé. Jesus Cristo é o único que trabalha no fim das contas. A obra dele é perfeita, a obra dele está completa. Nossa salvação é baseada totalmente na obra dele e não em qualquer obra nossa. Não importa quão justa creiamos que tal obra seja.
Minhas obras podem tornar minha vida mais agradável ou dolorosa, mas não irão me salvar ou me dar mais segurança perante Deus. A obra de Cristo somente é nossa única segurança verdadeira. A segunda razão para esses livros com regrinhas, esses manuais de, entre aspas, regras autoritárias, terem tantas audiências, é que as mulheres podem ser enganadas. Quando você lê a afirmação de que seu filho irá crescer sendo egoísta e birrento, e se você der a ele lanches entre as refeições, você precisa fazer uma importante pergunta do tipo: quem está dizendo isso? A Escritura exige que você sirva somente cenouras e maçãs como lanche? Isso é mais santo do que servir biscoitos e leite? Você despreza suas irmãs que deixam um pote de biscoito cheio e acessível? As mulheres cristãs do nosso tempo, criadas por Deus para serem responsáveis, são vulneráveis às tentações e enganos. Devemos aprender a pensar como cristãos, a resistir à tentação de crer que em tudo que lemos e ouvimos. As coisas não são verdadeiras porque estão encadernadas em um livrinho bonitinho ou transmitidas em uma estação de rádio cristã. Devemos parar de ser cabeças de vento e parar de depender mais estritamente das Escrituras, e passar, a depender mais estritamente das Escrituras. À luz das Escrituras, devemos enxergar os princípios que vão além dos métodos. Quando adotamos um princípio bíblico, nossos métodos, pois não há como fugir deles, podem ou não ser parecidos com o de uma outra família na igreja. Toda essa forma de justiça por obras é, em seu âmago, rebeldia. Não importa se é o dízimo do condomínio, ou orar nas esquinas, ou educação em casa, ou parto em casa. Se você está se sentindo bem quanto à sua posição perante Deus, por causa de alguma coisa que você está fazendo, você não está buscando a Cristo ou confiando nele. As mulheres cristãs devem aprender que a justificação não se encontra nas roupas compridas, cabelos longos, hortas domésticas, vitaminas ou ervas medicinais. Essas são todas as coisas indiferentes, mas se você está buscando essas coisas ao invés de Cristo, visando sua aceitação perante Deus por causa dessas externalidades, ou se sentindo superior às suas irmãs cristãs que têm métodos diferentes, então essas coisas já não são mais indiferentes. Elas se tornaram perversas. Número 4, olhando de soslaio. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Tito 2, 3-5. É maravilhoso como Deus, em sua providência, concede trabalho aos seus santos. As mulheres mais velhas, cujos filhos podem ter crescido e saído de casa, podem encontrar um proveitoso e satisfatório ministério na igreja, ensinando as mulheres mais jovens. Esse é um chamado saudável e natural e bíblico para as mulheres mais velhas. Jovens mulheres necessitam desesperadamente de um exemplo piedoso de como cuidar de uma casa numa cultura que despreza e ridiculariza as mães no lar. Tenho aprendido muito com o exemplo de mulheres piedosas mais velhas na igreja. Elas me ensinaram como fazer pêssegos em conserva, como preparar a casa para receber um estudo bíblico, como colar papel de parede, como servir uma maravilhosa refeição e por aí vai. As mulheres mais velhas podem ser uma rica fonte de recursos para nós em muitas tarefas que as mulheres são chamadas a desempenhar. Somente em nossa igreja
posso pensar em mulheres com diferentes habilidades no ensino de crianças pequenas. Corte e costura, administração financeira, hospitalidade, ensino, decoração e culinária. Há tantas expressões desses dons quantas são as personalidades. Cada igreja terá uma variedade de mulheres com uma variedade de dons, e todas elas têm algo a oferecer. Algumas das mulheres mais velhas sentem-se à vontade ensinando em uma situação formal, e é um estudo bíblico, enquanto outras podem preferir um ministério de contato uma a uma. Conheço mulheres jovens que adorariam poder contar com a sabedoria de uma mulher mais velha, mas não sabem onde encontrar. As mulheres mais velhas precisam, às vezes, ser cutucadas para que compartilhem a sua sabedoria. Mas há 2 fatores importantes que precisam ser considerados quando mulheres mais jovens são ensinadas. Em primeiro lugar, o que exatamente significa ser mais velha? A passagem em Timóteo não nos diz que idade uma mulher deve alcançar para ser mais velha, mas devemos presumir que ela já tenha fielmente vivido tudo o que ela agora se propõe a ensinar. Em outras palavras, ela deve ter amado seus filhos para que possa ensinar isso a outras. As mulheres jovens precisam saber como amar seus filhos, e as mais velhas devem, caso ainda não tenham completado essa tarefa, ao menos já ter guiado seus filhos pelos perigos da infância. Que diferença isso faz? As mulheres mais jovens precisam ser ensinadas, mas não necessariamente por outras mulheres jovens. A idade traz uma sabedoria e maturidade que somente se pode obter por meio da experiência. As mulheres mais jovens podem ser muito categóricas em suas opiniões sobre o que faz uma boa dona de casa, mas carecem de sabedoria e entendimento necessário para ensinar com equilíbrio. Por exemplo, jovens mães podem ter muitas opiniões sobre como alimentar os seus filhos e podem, inadvertidamente ou não, pressionar mães ainda mais jovens a alimentar segundo um cronograma. O mesmo pode acontecer com respeito às escolhas educacionais, de cardápio ou de cuidados com a casa. As mulheres mais jovens podem estar muito empolgadas com seus métodos e então expressam suas visões de forma muito dogmática. As mulheres jovens, especialmente as jovens mães, são muito vulneráveis a esse tipo de pressão dos pares e podem chegar a pensar que a sua espiritualidade depende do que estão comprando ou deixando de comprar, ou de limparem a sua casa dessa ou daquela forma. Outro perigo advém das comparações. Se Maria borda maravilhosamente e Susana cozinha como um chefe e Sara faz mágica com as crianças e Joana ensina tão bem e Elizabeth costura roupas tão lindas para seus filhos e a casa de Teresa é limpa e organizada, a jovem mãe e esposa pode sentir-se desanimada por aquilo que pensa ser um padrão a ser alcançado. Ela pode começar a sentir-se pressionada a ter que fazer tudo como essas mulheres e se tornam frustradas por sua inabilidade em ser tudo o que elas são. Mas é certo que nem todas as mulheres têm os mesmos talentos ou os mesmos desejos. Cada mulher precisa agradecer a Deus por seus dons e talentos e usá-los para a glória dele, sem comparar-se a ninguém. Você gosta de corte e costura? Então, se é assim e se você tem tempo e inclinação e os equipamentos, corte e costure. Você gosta de planejar o cardápio para a semana ou para o mês inteiro? Vá em frente. E se você preferir outro estilo, também não é pecado. Se você for uma cozinheira meia boca, mas muito boa na instrução de crianças, você não será uma mulher menos piedosa por causa disso. Lembre-se, as mulheres mais velhas são mais velhas. Provavelmente, elas nem sempre souberam fazer o que fazem agora. Foram necessários anos e anos para que chegassem lá. Então, dê tempo ao tempo. Finalmente, onde os maridos entram nessa história toda?
Seu marido pode não perceber que você está se esforçando muito para se adequar aos padrões que outras têm posto sobre você, ou talvez que você mesma impôs sobre si em nome delas. Fale com ele sobre o que você está recebendo das mulheres mais velhas ou mais novas. Peça a opinião dele. Seu marido pode não se importar que você faça compras ou que você não saiba tricotar, de modo que talvez ele esteja totalmente inadvertido quanto à pressão que você está sentindo. Certa vez eu disse ao meu marido que eu precisava ser mais organizada. Eu estava claramente sentindo que de um modo ou de outro, não estava sendo como uma mulher de provérbios. A resposta dele foi muito engraçada e libertadora. O que faz você pensar que eu gostaria mais de estar casado com você se você fosse mais organizada? Isso foi muito libertador para mim. Deus quer que eu seja obediente a Ele e não a qualquer outro. Por isso sou livre para desfrutar dos dons que Deus me deu e aprender a crescer com os exemplos piedosos à minha volta. Mas prove cada um o seu labor e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Gálatas 6:4.